Mas é uma bênção estar aqui com vocês e poder hoje discorrer sobre esse tema tão importante que o pastor Marcos nos comissionou a falar. Está sem retorno aqui? Tá, né? Tá. Amém. Bom, nós estamos falando de reconciliação. E enquanto o pastor Sebastião orava, eu pensava assim, não precisa nem mais de pregação. Com uma oração que ele fez aqui agora, a gente pode ir embora, porque Deus já falou muito para a gente. Mas o Espírito Santo vem me falando que, muitas vezes, num culto, as pessoas dizem assim, eu vi um anjo, eu vi um demônio, né? Mas, gente, a gente precisa ter uma consciência. Lá no Rio de Janeiro, aqui não, lá no Rio de Janeiro, como o pastor Sebastião falou, eu sou carioca, lá no Rio de Janeiro, se você falar assim, olha, tem um anjo aqui, o pessoal diz, glória a Deus, pule, planta a bananeira. Mas se você disser assim, Jesus está aqui, o pessoal, legal, tá bom. Parece que o pessoal gosta mais de anjo, tem igreja que gosta mais de anjo do que da presença de Jesus. Jesus está aqui, amém? E Ele é o anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, ele tem uma ministração nessa noite para mim, para a sua vida, amado, de amor. Do amor de um Deus que foi capaz de dar a vida por nós. Toda segunda-feira, estou lá na rua, trabalhando com os moradores de rua. E lá tem um magrinho lá, o apelido dele é Bin Laden, que ele parece o Bin Laden. E ele diz que ele é esotérico, ele quer em Hare Krishna, Buda. E eu fico o tempo todo rindo e brincando com ele. E eu digo para ele assim, mas que de Buda? Onde que é o túmulo dele? Aí eu pergunto, onde é que está o túmulo lá do Hare Krishna? E ele fica rindo. E eu digo assim, mas Jesus morreu por você. E ele ressuscitou. Aí ele ri e brinca, mas eu quero ganhar aquele moço para Jesus um dia. Porque Jesus é o único Deus que deu a vida por nós. Ele nos ama. Ele nos ama. E nós precisamos entender isso. Quem nos ama, quem nos ministra é o Senhor Jesus. Os pastores fazem um esforço, são humanos, tentam, lutam, mas às vezes tem as humanidades que atrapalham. A nossa igreja não é a melhor do mundo, mas também não é a pior. O nosso pastor é um pastor homem de Deus, sério, comprometido com a cura. E Deus deu uma unção, pastor Sebastião, nessa área de libertação e cura. Mas, gente, na Bíblia, Josué e Moisés designaram algumas cidades que eles chamaram de cidade de refúgio. E isso é muito interessante. Josué designou 3 e Moisés designou 3. Moisés, que me perdoe, mas eu gosto das cidades de Josué. Josué fala de uma cidade chamada Siquém. Siquém significa ombro, lugar de descanso. Irmãos, às vezes a pessoa precisa de um ombro. Às vezes, numa igreja, alguém precisa de um ombro. Outra cidade também que Josué designou se chamava Hebrom, que significa comunhão, Avison. Às vezes, tudo que você quer na igreja é isso, ombro e comunhão. E, às vezes, a gente não tem ombro e comunhão na igreja. Eu sempre fui envolvido com o evangelismo. E, quando eu era moço, lá no Rio de Janeiro, eu era de uma igreja lá, Batista da Pavuna. E a gente trabalhava evangelização lá já. E um dia a gente estava reunido, um sábado assim, a juventude, para sair evangelizar, e de repente entra um bêbado. Aliás, um trêbado. Sabe o que é trêbado, pastor Aldo? O cara está 3 vezes bêbado. Ele não falava nada com nada, ele babava e ele escorregava na própria baba. Cleuso, você acredita nisso? Ele babou tanto que ele escorregou e caiu na própria baba. E aí, rapidamente, apareceu aquele pessoal religioso, que sempre tem, que dá bom conselho. Sentaram lá dele, Toninho, começaram a dizer assim, ele chorava, e ele misturava um monte de coisa que eu não vou falar aqui, que saía do olho, da boca, ele misturava assim. E ele dizia assim, a minha mãe morreu ontem, e ela morreu porque eu bebia muito. E aí sentou logo um jovem do lado dele e disse, se você sabia que sua mãe estava doente, por que continuou bebendo, seu miserável? E eu olhei aquilo e pensei assim, matou o homem. Ele vai sair daqui, vai beber cicuta, veneno. Mas tinha um camarada lá que hoje é pastor, já era pastor, né, pastor Sebastião? O Marcílio
era um cara grandão. Hoje ele tem um trabalho com motoqueiros, ele tem uma tribo de motoqueiros chamada Tribo Leão de Judá. O Marcílio é uma bênção. O Marcílio tem 2 por 2 de altura, as irmãs que conhecem ele ali estão fazendo assim. E o Marcílio sentou do lado daquele moço e disse assim, deita a sua cabeça aqui, conversa comigo. E aquele bêbado só chorou no ombro do Marcílio. Quando o Marcílio foi embora, ele disse assim, como é que eu vou embora, Marivaldo? Eu estou todo melado. Mas ele amou aquele homem. E aquele homem passou a frequentar a igreja. E aquele homem largou a bebida. E aquele homem se converteu. Sabe por quê, irmãos? Porque ele precisava de ombro. E eu rogo a Deus que a Alameda seja assim como Siquém, seja assim como Hebron, que a nossa igreja, nós podemos fazer isso, se torne um lugar de acolhimento e um lugar de acolhida para pessoas feridas. Essas cidades eram designadas como cidade de refúgio para quem cometia um crime, para quem matava alguém, para não ser morto, eles iam para lá e ficavam lá. E lá eles ficavam, de alguma maneira, guardados lá. Mas nós vamos falar sobre um tema duro, que fere, que machuca, que é a rejeição. Enquanto eu falar, eu quero que você, talvez lembrando-se durante a minha palavra, de alguém que já te humilhou, de alguém que já te rejeitou. Se você tiver um papelzinho aí, você escreva o nome dessa pessoa e guarda com você. Se você não puder, escreve na sua mão, ou imagina que esse nome está na sua mão, e no final a gente vai ter algo que vai fazer em relação a isso. Amém? Algo bom, porque na igreja a gente faz algo bom. Eu já fui evangelizar no cemitério o falecido pastor Moisés Malafaia, que era da igreja Projeto Vida Nova. E lá tinha um pessoal, dia 2 de novembro, com um túmulo, são cavado, e o cara com a capa preta e vermelha, e o pior, pastor Moisés era vascaíno, né? Aí ele me cutucava e falava assim, olha lá, só podia ser flamenguista. O cara com a capa vermelha e preta, com como é que é o nome daquele negócio? A cartola vermelha e preta, dentro do cemitério, dentro do túmulo, recebendo o nome de pessoas para amaldiçoar. O Moisés, sorrindo, pulou lá dentro, abraçou ele, pediu os nomes a ele, ele deu os nomes, e o Moisés saiu do túmulo e falou assim, eu quero abençoar a vida desse povo todo. E depois puxou o cara do túmulo, abraçou o cara e orou junto com o cara. Isso é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não amaldiçoa, abençoa. A igreja do Senhor cura. A igreja do Senhor é usada para a salvação de vidas. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Antes, eu quero falar com você sobre ressuscitar. Algumas pessoas estão mortas na sua alma e precisam ressuscitar. E essa noite não é uma noite de uma palavra técnica para você ouvir e dizer, que palavra legal, eu anotei, vou levar para casa. Mas é algo para falar para dentro do seu coração. Porque talvez você possa estar como a Maria Aparecida. E eu cito o nome dela porque ela falou, pastor, onde o senhor for, pode dizer meu nome e contar minha história. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, num bairro chamado Pilar, em Caxias, numa igreja, eu era psicólogo lá, e um dia o pastor falou assim, Maria, eu estou mandando aí a Aparecida, mas não tem jeito não, ninguém consegue dar jeito nela, não sei o que acontece com aquela mulher. E aí, fiquei já com medo, né? Ele falou assim, ela é ex-bruxa, eu falei, amém, pode vir. E aí a Aparecida chegou, com loura, com cabelo na frente do rosto, e a Aparecida, a voz dela era de alguém que estava no túmulo, e ela dizia assim, doutor, eu vim aqui para o senhor me autorizar a morrer. Porque o senhor não é psicólogo, o psicólogo pode autorizar a morrer. E aí eu olhei para ela assim, dá um frio, né? Você pensa que o conselheiro pensa o quê? O pastor, o psicólogo, passam em situações, falei, Senhor, é agora, o que eu faço? E aí Deus demora a responder, rapaz, Toninho. E eu disse, Senhor, responde rápido esse negócio, o que eu falo para essa mulher? E Deus me deu uma palavra, e eu virei para ela e eu disse assim, Aparecida, você não precisa morrer. Você já morreu. Você está morta. Você precisa ressuscitar. E eu quero ajudar você a ressuscitar. Eu quero orar por você. E eu orei por ela e aconselhei ela. E ela foi embora. E na semana seguinte, gente, ela voltou toda arranhada. Toda arranhada, cara arranhada, braço arranhado. O que foi isso? Ela falou assim, não, eu fui me matar. Eu vim aqui pedir autorização, você não me deu, e eu fui para o monte, que o pessoal ora lá, e eu pulei do monte. E eu fiquei agarrada nos galhos de uma árvore,
E o bombeiro teve que ir lá me tirar. E enquanto eu estava pendurada lá, pastor, apareceu um anjo na minha frente e disse assim: eu não já te disse, usei meu servo para te dizer que você já está morta? Você precisa ressuscitar. E aí foi um processo de oração. E interessante que essa moça, a história da rejeição é a vida da Aparecida. Porque a Aparecida, com 12 anos, foi posta para fora de casa por pai e mãe que odiavam ela. E ela foi morar no Espírito Santo, lá em Vitória, no Espírito Santo, com um comerciante. E aquele comerciante começou a violentá-la com 12 anos de idade. Ferida, machucada, ela foge daquele lugar e ela é acolhida por um travesti, que começa a ensinar para ela os caminhos da feitiçaria. Ela aprende a feitiçaria e ela jura no seu coração que ela tinha que matar aquele homem. E aí, no decorrer do aconselhamento, ela me conta que matou o homem. Só que a gente que faz aconselhamento percebe algumas coisas que não batem. No encontro, ela me disse que matou o homem, mandou matar e que os meninos atiraram nele. E no outro encontro, ela disse que os meninos mataram ele a paulada. E eu falei, tem alguma coisa errada aí. E aí, numa vez que ela veio, eu disse assim, tem alguma coisa errada sim, porque você está mentindo para mim. Você disse para mim que matou aquele homem, que mandou os meninos matarem a paulada, depois que mandou matar a tiros. Qual é a verdade, afinal? E ela começou a chorar e disse assim, não, doutor, eu não matei, eu não mandei matar, eu matei fazendo feitiçaria para ele no cemitério. Eu bebia sangue de bode à meia-noite, e eu me converti, tem 3 anos, eu fui liberto de muitos demônios, mas até hoje eu não tenho paz. Eu não sei, eu ainda acordo pensando que eu tenho que matar aquele homem. E aí eu não entendi bem aquilo, porque eu estava tentando fazer renúncia de feitiçaria. Mas é como se a feitiçaria tivesse enrolada com o ressentimento, com a rejeição, com o ódio, com a dor dela. E um dia eu disse para ela assim, você precisa perdoar esse homem, você precisa orar e abençoar a família desse homem, você precisa... E aí ela caiu no chão, puf! E aí eu trouxe ela de volta e a gente orou, e ela chorou muito. E ela diz até hoje que nem remédio ela toma mais. Agora ela me ligou essa semana, mandou uma mensagem essa semana e disse assim, pastor, minha filha vai ter o 2º filho, e eu estou muito feliz, porque eu perdoei aquele homem, e o que prendia ela era a falta de perdão. Davi disse, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. A gente presa, a gente ferida. E eu quero compartilhar com você a história de um homem chamado Jefité. E Jefité era um moço que vivia preso nos seus sentimentos. Então, vamos ler a palavra? Amém? Coloque-se em pé, vamos ler Juízes, capítulo 11, apenas de 1 a 3. Diz assim a palavra. Era então Jefité, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, ou moços, expulsaram a Jefité e lhe disseram, não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefité e saíam com ele. Amém? Você pode assentar. A palavra do Senhor é viva e certamente vai falar aos nossos corações. Causas e efeitos da rejeição. A rejeição, no caso de Jefité, é um porém na vida dele. Veja que o texto diz, era Jefité, homem valoroso, valente, uma pessoa cheia de qualidades, porém, filho de uma prostituta. Talvez haja um porém na sua vida. Talvez você seja uma pessoa, como a gente diz, legal, boa gente, um homem íntegro, uma mulher de valores, mas que possui um porém na sua vida.
E esse, porém, pode ser um espírito de rejeição, um espírito de tristeza, uma dor na alma que acompanha você e que você não consegue se livrar dela. Talvez você não entenda por quê, talvez você diga, eu já sou crente, eu conheço a Jesus, eu conheço a palavra, mas algo que não bate, há algo nessa música da minha vida que desafina todo tempo. Há algo que aconteceu que me causa uma amargura, como se essa amargura estivesse o tempo todo no ar. E você busca saída para isso e não encontra. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que o aborto, o ódio e o suicídio têm em comum? Se você quiser, você pode responder. O que você acha que está presente nessas três coisas? Uma palavra, e essa palavra é rejeição. A rejeição está presente nesses três eventos terríveis e dramáticos da vida de um ser humano. O aborto é a rejeição de uma vida. Muita gente foi rejeitada no ventre da sua mãe. Muita gente não foi querida. Muita gente, o pai disse, que desgraça que esse filho vai nascer. Muita gente sobreviveu à tentativa de aborto. Muita gente foi rejeitada no ventre da sua mãe. Muita gente não foi amada. Alguns não foram amamentados. Alguns nem gozaram da companhia da mãe logo que nasceram. Outros, como uma moça que no Rio de Janeiro trabalhava na nossa casa, teve que nos deixar, nós amávamos ela cuidou de Beatriz, mas ela teve que nos deixar porque a juíza chamou ela para dar a ela um bebê que fora jogada, uma bebê que fora jogada dentro da lata do lixo da Igreja Católica da cidade. Uma bebê jogada dentro da lata do lixo da Igreja Católica. Um bebê jogado no Lago da Pampulha. Algumas crianças abortadas em clínicas e outras sofrendo tentativa de aborto e outras simplesmente sendo criadas por pais que não queriam ter aquele filho. Isso é o aborto. O ódio e o ressentimento é, na verdade, a rejeição a uma pessoa. Seja um parente, seja um amigo, seja alguém que feriu, um ex-amor, uma ex-amante, um ex-marido, um filho, o pai. Há pouco tempo tivemos o testemunho do moço aqui, e isso foi o que mais me impactou, que havia perdoado seu pai, a quem ele jurara que mataria. Rejeição está presente no aborto, rejeição está presente também no ódio, rejeição está presente no suicídio, porque o suicídio é a autorrejeição. Pastor Sebastião, os psiquiatras dizem que quando alguém resolve tirar a própria vida, é porque rompeu toda a comunicação com as pessoas. Não existe mais comunicação. Já viram aquela cena típica de filme, de televisão e até de reportagem? O cara está lá no pilar do prédio, ele vai pular e o bombeiro tenta se aproximar e conversar com ele. Ali ainda há esperança. E, aliás, os psiquiatras dizem que quem vai se matar não avisa. Quem avisa está dizendo, socorro, eu preciso de ajuda. Há algum tempo atrás ligaram para mim lá no Rio de Janeiro, disseram assim, a irmã fulana está aqui e ela disse que vai se matar. Eu falei, o que ela está fazendo? Ela está agarrada na grade do muro da igreja. Eu falei assim, deixa ela aí, que eu vou tomar banho e estou indo para aí. Pastor, o senhor ainda vai tomar banho? Eu falei, vou, dá tempo, porque ela não vai se matar. Ela quer alguém para conversar. Vocês vão falar para ela o seguinte, o Marivaldo está vindo para cá e falou para você esperar que ele quer conversar com você. E ela não se matou até hoje. Está lá. De vez em quando liga e conversa. Mas o suicídio, meu irmão, é a autorrejeição. O aborto, rejeição de uma vida. O ódio, a rejeição de pessoas. E o suicídio, a autorrejeição. A rejeição está presente. E ela fere, e ela destrói, e ela arrebenta com a vida de um monte de gente. Há um monte de gente vivendo rejeição. Quando nós saímos na rua, quando nós saímos na Cracolândia, quando nós saímos para pregar, nós vemos, às vezes, a vida de pessoas destruídas por causa da rejeição. Há pouco tempo estive na
Cracolândia, ali no Parolim, conversando com um homem, e o pastor Valdir perguntou para aquele homem, qual o seu nome? Ele disse, meu nome é Gelo e meu sobrenome é Fumaça. E quando aquele homem foi contar a sua história, a gente entendeu por que ele dizia isso. Ele disse, eu sou filho de um caminhoneiro paraguaio, que me teve com uma prostituta dentro de um cabaré, e o dia que eu nasci, ela pegou e disse, eu não quero esse lixo, e me jogou dentro da lata do lixo. E alguém pegou aquele homem e cuidou, e ele carrega uma série de maldições, e hoje ele está no meio da rua, vivendo, porque a rejeição faz isso. A rejeição faz você se sentir só todo o tempo. Quando eu era moço, pastor Antônio Marcos, nós cantávamos uma música na igreja, os adolescentes diziam assim, sempre estás sozinho, numa multidão, com os seus problemas no coração. Algumas pessoas vivem a profundidade e a essência dessa música. A rejeição faz você sentir o tempo todo assim. Não há companhia que chegue. Não há alegria que te convença. Não há festa que te faça sorrir, porque você vive o aspecto da rejeição. A rejeição gera revolta. Jefté viveu essa revolta. Os irmãos dele começaram a dizer assim, ó, você é filho de uma prostituta, você não tem direito à herança, sai daqui, você não vai herdar. Havia uma lei que dizia que o primogênito herdava, independente se ele era filho de outra mulher, e ele tinha direito à herança, mas eles roubaram o direito à herança dele. E talvez os sacerdotes da cidade, os anciãos, também o expulsaram. E se você continuar lendo a história, vai ver que lá na frente, eles lidam com um povo chamado povo amonita, descendentes de Amon, um povo maldito, um povo terrível, um povo que rasgava as grávidas no meio. Ninguém queria lutar com aquele povo. E aí eles lembraram de quem, Wavson? Opa, Jefté. Vamos chamar esse cara aqui. E vamos lá atrás dele. E quando eles vão atrás dele, dizem, vem, ajuda a gente a lutar com o povo de Amon. E ele diz assim, mas vocês não disseram que eu era filho de outra mulher? Vocês não me expulsaram da cidade? Vocês não me expulsaram da casa do meu pai? E por que agora vocês vêm atrás de mim? E aí eles fazem um acordo com Jefté e dizem, olha, se você vier, se você for nosso líder, se você vencer essa batalha, então você será o nosso comandante, você chefiará o nosso povo. E aí ele gosta do negócio, porque ele era um bandoleiro, ele vivia em guerra, mas há uma coisa tremenda no texto, que a Bíblia diz que Jefté foi a Mizpá, uma cidade, e lá a Bíblia diz, ele falou todas as suas palavras perante o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Ele abriu o coração. Ele expôs para Deus a sua queixa. Ele falou da sua dor. Ele falou do desprezo que sofreu. Ele falou dos problemas que teve. Ele confessou para o Senhor a sua raiva, a sua ira, o seu problema com aquele povo. A sua luta, a sua humilhação na infância, a rejeição de pai e mãe. Imagina, o homem ter filho com uma prostituta, ele deve ter dado um dinheiro a ele, dito, ó, suma daqui com esse menino. E ela depois pode ter devolvido ele para o homem, dito assim, agora você cuida dele. E agora ele crescido, adolescente, jovem, moço, é rejeitado pelos irmãos, é humilhado pelos seus meio-irmãos. Ele acaba sofrendo a angústia de ser rejeitado. Você já foi rejeitado, meu irmão? Você já passou por isso? Seja em casa, seja na rua, seja num relacionamento. Você já passou pela dor de sentir que alguém não te quer? Alguém que você ama, porque geralmente a rejeição, ela é maior e vem daqueles que nós mais amamos. A rejeição é a dor de não ser abraçado. A rejeição é a desqualificação. A rejeição é estar do outro lado do muro ou do outro lado da cerca e não ter comunhão. A rejeição é quando você é isolado da maioria e você é colocado distante. Uma das coisas que eu menos gosto de ouvir é quando alguém diz assim, fulano está no hospital e está no isolamento. Ninguém nasceu para estar sozinho. E isso pode gerar revolta, isso pode gerar ira, e isso geralmente gera consequências. Provérbios 18:1 diz assim, o solitário busca o seu próprio caminho e se levanta contra a sabedoria.
Muita gente nas drogas, na bebida, está assim porque nunca conseguiu se curar da dor. Toda vez que eu falo com um bêbado na rua, eu pergunto onde está a sua dor, e via de regra, o bêbado para e ele não tem o que responder. Há um psiquiatra muito bom lá no Rio de Janeiro, chamado Dr. Fábio Damasceno, também pastor, psiquiatra de muita gente da denominação procura ele, e ele disse que aos 19 anos era alcoólatra, e quando ele se converteu, ele disse, eu vou fazer medicina e psiquiatria para entender por que eu bebia. Muita gente acaba vivendo a rejeição, e a tríplice consequência da rejeição, ela é funesta. A rejeição, ela leva a pessoa a se rejeitar. Quem é rejeitado, se rejeita. Quem é rejeitado, rejeita os outros. E quem é rejeitado, acaba rejeitando o amor de Deus. Segunda-feira, tentei conversar com uma jovem, na praça. Não é mendiga, é um povo que diz que é artista. E eu tentei falar para ela o quanto Jesus amava. E ela duramente falou para mim, minha esposa estava comigo, e ela falou assim, eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia. Eu disse, eu sei, você tem esse direito, mas Ele ama você. Ela disse, eu não creio nisso, o meu Deus é outro, o meu Deus está na pedra, está na árvore. Eu disse, o que você está falando se chama animismo. Você crê num Deus etéreo, mas há um Deus pessoal que está na palavra, que ama você, Ele deu a vida para você, Ele derramou sangue por sua vida, Ele te ama. Irmãos, chegou uma hora que a esposa é importante, né? O pastor Sebastião fala aí. Chegou uma hora que essa mãe já estava me dando um bico assim, para você, vamos embora, não adianta mais. Mas eu estava lá, mesmo que ela me esmurrasse. E eu disse para ela assim, você precisa chupar uma laranja para me dizer que gosto tem. Qual gosto tem uma laranja? Se eu te der, ela disse, eu não sei. Eu falei assim, Jesus é assim. Você precisa experimentá-lo. Ele não é uma religião, ele não é um credo no universo. Ele é um Deus pessoal, amoroso, que se importa com a gente. E aí essa moça me fez lembrar a história que eu vivi no Nordeste, de alguém que não conseguia receber amor. Visitei a casa de um missionário, e ele lá, a gente comendo aquela comida maravilhosa do sertão paraibano, ele começou a me contar a história. Ele disse assim, meu irmão, há uma moça que começou a vir aqui na nossa igreja, e nós começamos a pregar para ela. E ela vinha de cadeira de roda, ela é cadeirante. E quando ela veio, se converteu, e largou a idolatria, e deixou Maria para lá, começou a servir a Jesus, ela era abraçada pela igreja, todo mundo beijava ela, havia todo um cuidado quando ela chegava aqui, as pessoas tinham um carinho por aquela moça, todo mundo queria estar com ela, haviam pessoas que queriam levar ela em casa, as pessoas se desdobravam, não, hoje eu levo, não, hoje é minha vez, elas brigavam, e ela sumiu da igreja. E eu, como pastor, fiquei preocupado, por que ela sumiu da igreja, Sandra? O que aconteceu com essa moça? E o pastor foi visitá-la. E ele disse, meu irmão, o que foi? Quem te magoou? Quem te entristeceu? Quem aborreceu você? Quem te feriu na igreja? E aquela moça disse para aquele missionário, ninguém. É o contrário, pastor. Estão me amando muito. E eu não aguento tanto amor. Eu nunca recebi um abraço. Eu nunca fui chamada de querida por ninguém. Ninguém nunca olhou para mim e disse assim, você tem algum valor. Ninguém nunca disse para mim, você é importante. E aí um dia eu cheguei naquela igreja, e o Senhor falou que Jesus me amava. E aí todo mundo começou a me amar, e todo mundo começou a me abraçar. E eu comecei a sentir mal, dor com isso. A rejeição daquela moça era tão grande, e aquele missionário teve que trabalhar isso, e levá-la a um processo de cura, que o amor doía, e ela não conseguia receber amor. Algumas pessoas estão tão feridas, que não sabem receber amor, e tão pouco dar amor. Algumas pessoas carregam dores e marcas profundas na sua alma, a ponto de não conseguirem nem receber, nem dar amor. E aí você diz assim, mas pastor, e aí? O que eu faço com isso? O grande filósofo Jean-Paul Sartre disse o seguinte, não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com aquilo
Ricardo, o que fizeram de mim. Isso é que importa. O que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim? Eu tenho escolhas na vida. Eu posso escolher, Rosane, fazer um monte de coisa. Eu posso escolher desprezar. Eu posso escolher me vingar. Eu posso escolher virar as costas. Eu conheci um homem que dizia assim: eu não fico com raiva de ninguém. Eu vou lá no botão da vida e faço assim, ó. Pum! Não tem lá no seu computador o Dell? Ele disse: eu só deleto. O outro disse assim: eu sopro o gelo. Esqueço. Às vezes a gente enterra alguém que feriu a gente, Eduardo. A gente esconde lá dentro. E eu posso fazer isso. Escolher me vingar. Guardar ressentimento. Deixar que a minha revolta me dirija. Aliás, o pastor Sebastião é especialista em fazer essa análise. Já ouvi fazendo algumas vezes. Algumas pessoas trabalham demais. São competentes demais. Sabe para quê? Elas não querem que você perceba o vazio que elas têm dentro de si mesmas. Elas tentam esconder o seu vazio. Elas tentam esconder a sua autoestima prejudicada. Elas tentam esconder a sua rejeição e dor através do talento, agradando todo mundo, trabalhando muito, 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 fazendo as melhores coisas. É bom ser bom e fazer coisas boas, mas tem gente que faz para compensar a sua inferioridade. Você já ouviu alguém dizer assim: não, porque muitos homossexuais são muito capazes? Às vezes existem inseguranças dentro do coração de uma pessoa que fazem ela o tempo todo tentar mostrar que é muito mais do que aquilo que é, porque ela precisa compensar o vazio da sua alma, a sua fragilidade. Nós amamos os homossexuais. A igreja do Senhor ama, é quem mais cuida. Mas as pessoas precisam ser curadas por Deus. E muitas pessoas escolhem se vingar, viver. Foi isso que aconteceu com Jefté. A Bíblia diz que ele foi viver em Tobi. Tobi era um deserto. E ele se tornou um líder de bando. E ele começou então a assaltar. E ele começou a atacar as caravanas. E ele ficou famoso porque ele era muito valente. E agora outros homens, a Bíblia diz, levianos. Algumas versões dizem desocupados, andantes, começaram a andar com ele, por causa da sua liderança, por causa da sua força, mas ele sabia da dor que havia na sua alma e da rejeição que ele havia passado. Você pode escolher viver assim, a revolta, a ira, o ressentimento, a tentativa de compensar a dor que tem dentro de você, mas essa não é a melhor escolha. A melhor escolha para você é: assuma responsabilidade. Pastor Sebastião orou aqui e falou de atitude. Você precisa tomar uma atitude diante da dor que te impingiram, diante daquilo que te marcaram. Família às vezes marca a gente como a gente marca o boi e a gente não consegue mais se livrar, se desvencilhar daquela marca, mas há uma possibilidade de fazer isso. A resposta à rejeição dos pais é o fato de que eu e você, nós estávamos nos planos de Deus, irmão. Você estava nos planos de Deus. Deus tinha propósito com vocês. Antes de você ser concebido no ventre materno, nós fomos gerados no coração de Deus. Você tem noção da grandeza disso? Você foi gerado no coração de Deus. Deus sonhou com você. O salmista diz que antes mesmo de nascer, o Senhor o conheceu, em substância informe ainda, porque Ele escolheu. Sabe quem escolheu a cor dos seus olhos? Deus. Sabe quem escolheu o seu cabelo? Sabe quem escolheu a sua estatura, a sua boca, seu jeito de ser? Foi o Senhor. Ele escolheu você, Ele concebeu você, Ele nos chamou antes dos tempos eternos. Ele, desde a eternidade, nos chamou pelo nome. E isso é glorioso. Não importa que o teu pai te rejeitou, não importa se a sua mãe disse não, não importa se tentaram abortar você, não importa se você foi rejeitado na adolescência, não importa se você era um menino gordinho ou uma menina gordinha que foi desprezada, o que importa é que Deus ama você, o que importa é que Ele escolheu você,
O que importa é que Ele chamou você pelo nome. Talvez você não estivesse nos planos dos seus pais, mas certamente você estava nos planos de Deus. E isso é precioso. É isso que cura a rejeição, essa consciência de que Cristo me amou, de que Ele é Senhor, e que eu posso, como Jefté, usar o desequilíbrio ao meu favor. Use o desequilíbrio ao seu favor. Foi isso que Jesus fez. Jesus não ficou parado, não ficou se lamentando. Jesus foi humilhado, foi cuspido. E quando a gente lê Isaías 53, a gente pensa assim, não é só ali. Ele foi desprezado, foi rejeitado só ali. Não, o tempo todo ele sofreu oposição. O tempo todo pessoas endemoniadas queriam matá-lo. O tempo todo a religião foi contra ele. O tempo todo Jesus passou apuros e apertos. Foi isso que ele fez. Ele usou o desequilíbrio a seu favor. O texto do Salmo 118 diz, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. O mais indigno, o último dos homens. Mas ele conseguiu fazer isso. Mas talvez você ainda pergunte, mas como, pastor? Como eu posso fazer isso? Você precisa aceitar o amor de Deus por você. Você precisa se curar da sua dor, da sua angústia, da sua rejeição, da sua autopiedade, da sua autocomiseração, do ficar se lamentando. Você precisa, pode trocar aí que travou aqui, tá? Você precisa, em nome de Jesus, aceitar o amor de Deus, aceitar a si mesmo e aceitar o amor de outras pessoas. É preciso que isso aconteça com você. Eu não quero dar testemunho extenso, eu já dei testemunho. Aliás, qualquer dia minha filha vai dizer que eu faço do púlpito aqui a minha sessão de psicanálise. Mas eu fui rejeitado pela minha mãe. Minha mãe é uma mulher de Deus que quando morreu, 19 pastores estavam no enterro dela e 13 testemunharam dos ensinamentos dela. Eu perdoei minha mãe é preciosa, e eu honro a memória da minha mãe, mas mamãe foi casada com um homem muito duro. Imagina aquela época vivendo numa pobreza muito grande. Morávamos numa rua ao lado da Via Dutra, no Rio de Janeiro, chamada Beco. E quando chovia, vinha a água do morro e a água da Dutra, e inundava tudo. E a pobreza era muito grande. E aí eu imagino que papai e mamãe tiveram minha irmã mais velha, depois meu irmão, acabou. Naquele tempo eram 2, hoje é 1. Aliás, hoje, para alguns não é nem 1. Né? Os japoneses agora estão casando com boneca, para não ter filho. Ainda diz que elas não reclamam do futebol, e nem quando eles saem para beber. Mas isso é uma coisa diabólica, gente. A gente pode até rir, mas é diabólico o que está acontecendo. Mas naquela época, o casal tinha um parzinho de jarro, né? Um menino e uma menina. Meu tio teve 7 filhos tentando ter uma menina. Ficou tentando a vida toda. Mas o meu pai e minha mãe já tinham um menino e uma menina. Acabou. E aí quem aparece no mercado? Eu. Imagina. E eu percebi algumas coisas, que eu não fui levado para o jardim de infância. Eu percebia que minha mãe me despachava para a casa da minha avó assim, o tempo todo. E um dia, vocês têm uma ideia, eu era tão pequeno que eu estava debaixo de uma cadeira. Minha mãe botou o dedo assim embaixo da cadeira e falou assim, remédio, fulano? Aqui, ó, se o remédio funcionasse, olha o remédio aqui de baixo. E aí eu fui conversar com ela. Quando cresci, lembrei disso, ela disse assim, filho, eu tomei uns chás aí para te abortar, mas não consegui. Perdoa a mãe. Isso foi duro e marcou minha vida por muito tempo. Mas graças a Deus eu fui curado. E aprendi a amá-la e respeitá-la, apesar de toda a dor. Apesar de toda a dor. Muita gente passou por dores, por angústias, por sofrimentos. Mas é preciso aceitar o amor de Deus, e assim a gente aceita a si mesmo e consegue aceitar os outros. Há muitos homens na Bíblia que foram rejeitados. O Jefté foi rejeitado pelos seus meus irmãos, José foi rejeitado pelos seus irmãos, e Jesus, alguém vai dizer assim, Marivaldo, ele foi rejeitado pelos judeus, pelos seus irmãos.
A Bíblia diz, veio porque era seus e os seus não receberam. Muito mais do que isso, gente. Jesus foi rejeitado por uma grande multidão. Jesus foi rejeitado por fariseus, por hipócritas. Jesus foi rejeitado por parte da sua família. Jesus foi rejeitado em algumas igrejas. Jesus é rejeitado até hoje. Talvez haja alguém aqui que, apesar de toda a religiosidade, ainda rejeita a pastoral do Jesus lá no fundo do seu coração. Então, meu irmão, se você quer falar sobre rejeição, a solução do sofrimento causado pela rejeição é o fato de que Jesus também experimentou. Ele sabe exatamente como você se sente. Seus irmãos disseram que ele era louco, os fariseus o taxaram de endemoniado, os moradores de Nazaré quiseram jogá-lo de um precipício, e os de Jerusalém o crucificaram. Logo, se você quer desabafar e abrir o coração e chorar e falar com alguém sobre dor de ser rejeitado, fale com Jesus. Ele não conhece isso de livro, ele conhece isso na própria pele. Isso não é uma teoria, meu irmão. Jesus não é uma teoria. Jesus não é um TCC acadêmico. Jesus é uma experiência profunda com um ser humano notável e perfeito que sangrou até a morte por mim e por você. Jesus é alguém que não disse isso, sai, mas disse, vinde a mim. Jesus é aquele que fala para uma mulher desfigurada e prostituta, onde estão os teus acusadores? Nem eu te acuso. Sabe que ele tinha poder de acusar? Porque ele era considerado rabi, e se ele dissesse assim, olha, ela é prostituta mesmo, essa mulher pecou, podem apedrejar, mas ele disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus é esse Deus maravilhoso, e não uma teoria. Nós não temos um sacerdote qualquer, nós não temos um religioso teórico na tribuna, mas nós temos um sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele as experimentou. Ele em tudo foi tentado, ele em tudo foi afligido, ele em tudo foi humilhado. Tem gente boba por aí, dizendo que Jesus andou de jegue, que era o carrão da época. Isso é uma bobagem. O Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Ele foi ferido, aflito. Ele foi humilhado. Ele não tinha descanso. Jesus, ele trabalhou todo o tempo, na vida e na morte, para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos vida eterna. Ele nos ama, Ele se importa. E você precisa acordar em nome de Jesus, meu irmão. Você que vive choramingando, murmurando o seu passado, sofrendo aquilo que passou, você precisa levantar. A palavra diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É como um sol que brilha. Oh, meu Deus, a palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia mais, até ser dia perfeito. O cara vai de feiticeiro a pregador da palavra, ele vai de mendigo a alguém próspero que pode abençoar a vida de outras pessoas, ele vai do hospital do câncer para a cura em nome de Jesus. Ele vai de um marido desacreditado, de um pai fracassado, a alguém que crê em Jesus e que é sacerdote, porque Jesus lhe ensina dia a dia a ser bom, a ser amigo, a ser seguro, a caminhar. Ele vai de uma mulher prostituída, usada por vários homens, que não sabe o que faz com o seu corpo, a uma mulher digna, que guarda o seu corpo para o seu marido e que é santa e santificada no Senhor. É isso que vimos no Novo Testamento todo, a história de pessoas destruídas, a história de pessoas arrasadas, que agora estão cheias do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito com a sua vida. No fundo, meu irmão, nenhum
nenhuma gravidez é de tudo rejeitada. Porque o Senhor tinha um propósito com a tua vida. Há muito, disse Jeremias, que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno eu te chamei. Por isso, com benignidade, eu te atraí. A palavra do Senhor diz isso. Ninguém foi rejeitado aqui, amém? Talvez alguém na terra disse assim: é bom que ele não nasça. Mas o Deus do céu disse: eu vou trazê-lo à vida. Eu escolhi no ventre, eu vou usá-lo com poder. Ele será pregador, ela será missionária, ele será homem de oração, ela será mulher de joelho no chão. E eu vou fazer dele um empresário que vai ajudar pessoas. Eu vou colocá-lo no alto lugar, independente do que as pessoas tinham de propósito ruim para a sua vida. A palavra continua dizendo: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Eu sei, eu sou Deus. E eu posso cumprir aquilo que eu tenho projetado para a sua vida. Se você não crê nisso, amado, você está perdido. Mas se você crê nisso, você sai daqui essa noite transformado pelo amor de Deus. O amor de Deus nos cura. Ele não nos olha como um número. Ele não é como o imposto de renda, que só vê o seu número lá e quanto você tem que pagar. Ele te olha como filho. Olha o que diz Oséias 11, de 1 a 4. Quando Israel era um menino, eu já o amava. Eu amei meu filho, que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal, queimou incenso em honra aos ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor, algumas versões dizem com cordas de amor, eu os atraí. Aleluia. Para perto de mim. Eu os segurei nos braços, como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Quando eu contei minha história para você, o resumo dela, não é para você ter pena de mim, eu sou vitorioso. O Senhor providenciou gente para me amar. O Senhor manifestou perdão na minha família. Quando minha mãe estava com quase 80 anos, com Alzheimer, um dia eu peguei ela de fralda no colo, nos domingos que eu não podia ir à igreja para ficar com ela, para que minha irmã fosse. E eu ouvi claramente o Espírito Santo dizer: ela não quis pegar você no colo. Mas agora você pega ela no colo e ama ela, porque Ele me ama. E isso é tudo, meu irmão. O amor de Deus é tudo. Você não precisa de mais nada nesse mundo. Você não precisa de um pastor ungidão, como diz o pastor Sebastião aqui. Você não precisa de uma igreja poderosa. Você precisa do amor de Deus. O amor de Deus é tudo na sua vida. E talvez essa seja a noite que você precise perdoar o passado. Perdoar essa pessoa que você escreveu o nome aí. O reverendo Hernandes Dias Lopes é um pregador tremendo. Eu gosto de ouvir as palavras dele. E ele diz que a mágoa é o cárcere da alma da gente. Imagina, se você tem uma mágoa, você está preso dentro da sua própria alma. E aí ele diz uma palavra tremenda. O perdão é a faxina da mente, a asepsia da alma e a limpeza dos porões do coração. Meu irmão, essa noite você veio aqui para ser curado. A palavra essa noite é a pergunta que Jesus fez: queres ser curado? Ou você quer dizer assim: ouvi uma palavra legal. Mas se você quer ser curado, esse nome que você tem aí escrito, anotado no papel, talvez só na sua mente, talvez na sua mão, eu quero que você hoje manifeste o seu perdão. Sinta-se aceito por Deus. Receba o cuidado de Deus, o abraço de Deus, o amor de Jesus.
Há uma história tremenda na Bíblia que todo mundo conhece do filho pródigo, a gente não precisa contar. Mas o fim da história é muito interessante, porque um moço cheio de legalismo na cabeça diz assim: eu vou voltar lá para o meu pai. Olha só, igual a gente. Ele começou a articular coisas que ele ia fazer. Eu vou voltar lá no meu pai, e aí eu vou chegar lá no meu pai, eu vou dizer para ele assim: pai, eu errei, agora eu quero ser um trabalhador, o senhor me dá um salário mínimo aí, eu vou trabalhar, eu varro o chão, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou varrer o chão, eu faço isso. Mas aquele moço era um moço bastante desinformado sobre o pai, porque a Bíblia diz que quando aquele moço se aproxima de casa, o seu pai, que estava no portão, alguns autores dizem que aquele pai talvez todo dia esperava aquele moço voltar, o recebe com um abraço acolhedor. É isso que Jesus quer fazer essa noite na sua vida, meu irmão. Jesus quer abraçá-lo. Jesus quer acolher você. E se você tem alguém que feriu você, se você tem uma história parecida com a minha ou não, se alguém te magoou, se alguém te feriu, ou se talvez você nem confie tanto no amor de Deus. Algumas pessoas desconfiam do amor de Deus. Essa é a noite que o Senhor quer mudar isso na sua vida. Hoje, durante a tarde toda, eu passei uma semana difícil, orando pela palavra e algumas situações difíceis, mas hoje, a tarde toda, no trabalho, indo para casa, eu sentia a presença do Senhor e Ele dizendo assim: eu te amo. Aí sabe o que a gente diz? Senhor, eu não sou merecedor do seu amor. Ninguém é. Viu, Ricardo? Nem eu, nem você. Ninguém merece o amor de Deus. Mas Ele nos dá porque Ele é amor. A essência dEle é amor. Eu vos escolhi primeiro. É o amor dEle que nos constrange. Paulo diz isso. É o amor dEle que nos acolhe. É o amor dEle que cura toda ferida. É o amor dEle que liberta. Meu irmão, a gente chama de culto de libertação. O negócio aqui não é ficar dizendo: sai capeta, sai capeta. Se precisar sair, sai. Porque a palavra diz que ele sai em nome de Jesus. Mas a grande questão, como o pastor Marco tem dito, é ser possuído pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo possuir você, de fato, você vai estar cheio do amor de Deus. O maior de todos os dons é ter o amor de Deus, é amar pessoas, é manifestar o seu amor.